Senhor, Aleluia. amém. Senhor, Amém. Senhor, te louvamos E e te Senhor. agradecemos por essa manhã, por esse dia, porque as tuas misericórdias se renovam cada manhã. Nós queremos voltar ao nosso coração, todo o nosso ser, nossos pensamentos, para a tua pessoa que é viva. Nessa manhã, vem falar ao nosso coração, através de tuas palavras, que elas possam ser uma espada que divide, que separa, um martelo para tirar o nosso coração duro, para que possamos ver mais a tua pessoa. Como nós precisamos te enxergar a tua pessoa que é viva. Queremos te glorificar nessa manhã, queremos te dar honra, glória e o poder em nosso coração. Que o Senhor venha ser o dono de nosso coração, de nossa vida. O Senhor seja o Senhor em nosso viver. Queremos te render todo louvor, toda a honra e toda a glória. Nós te pedimos nessa manhã, Senhor, que tua palavra seja viva ao nosso coração. Obrigado por essa oportunidade. Estamos com os irmãos que ainda não puderam vir. Senhor, abençoa essa reunião. Abençoa o nosso irmão Genaro que vai trazer a palavra, que o Senhor possa falar através dele, que teu espírito possa fluir em nosso coração. Te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Aleluia. Amém. Irmãos, eu estou muito à vontade, digamos assim, e também é, não seria assim uma mensagem, né? Mas eu conversar sobre um assunto do que eu estou vendo dentro das Escrituras, não do que os outros estão me falando, né? Que eu estou enxergando na Escritura. E eu estava compartilhando com o Vitor, e é muito interessante quando a gente começa a ter os olhos do coração abertos, né? Deus começa a nos mostrar certas coisas que não foge das Escrituras. O mais importante é nós enquadrarmos dentro das Escrituras. E isso me deixa muito contente, porque a gente não depende da revelação da carne e sangue, né? Como Jesus perguntava para os discípulos: quem disse às pessoas quem eu sou, né? Então eles começaram a relatar do que os homens falavam. Então nós não podemos também, nós podemos até ouvir o que os outros falam, mas temos que ser como os bereanos, né? Que nós temos que ir às escrituras e ver se isso condiz com as escrituras e não somente isso, não acreditar naquilo que o outro está falando, Isso, irmão. mas crer naquilo que Deus está falando para mim. Amém. O mais importante entre todas essas coisas aqui é a nossa fé. Nós crer no Senhor, crer no Evangelho, porque esse é o caminho. Eu posso até conhecer, entender tudo, a Escritura, mas se eu não creio, então é muito difícil que Deus fale no nosso coração, né? Verdade. E um dos motivos, do ponto que eu queria falar com os irmãos, e posso até puxar, como se diz, ajudas universitárias, né? Eu precisar dos irmãos, aí os irmãos completam ou corrigem, né? Tem Sim. certas coisas que muitas vezes a gente não tem clara muitas coisas, né? Mas graças a Deus. Amém. Com relação, eu não diria pré-existência do filho, Sim. eu diria a existência. Com Amém. relação a isso que eu ia falar, né? Não a pré-existência. Pré-existência, eu falaria que é uma coisa que ainda não existe, né? Que está para acontecer, que está para vir. Mas, na verdade, dentro das Escrituras, ele já existia. Você vê em João capítulo 1, versículo 1, fala assim que no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, Amém. ele já estava ali. Não é que ia estar. É interessante que em Mateus capítulo 1, versículo 18, vamos abrir aí, irmão, para a gente ir falando sobre esse assunto, e se eu precisar também vou pedir para os irmãos para me ajudar, tá? Tá bom. Mateus capítulo 1, versículo 18, diz assim:
Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Sim. Aí, no versículo 23, fala assim, não, versículo 20. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Do Espírito Espírito Santo. Santo. Quando uma mulher está grávida, certamente ela engravidou de certo alguém, não é Sim. verdade? E esse certo alguém, quando engravidou a mulher, ele é o pai daquele, daquela fecundação, digamos assim, daquele feto, daquela criança que está no ventre da mãe. Sim. É a mesma coisa, se eu perguntar para o Vitor, Vitor, você, a irmã Lília engravidou. Vai ser filho de quem? Vai ser filho do Vitor. Exatamente. Nesse caso, Maria engravidou e foi gerado do Espírito Santo. Amém. Então, o Espírito Santo é o quê? É o próprio Deus. Deus. O próprio Deus. Então, ele gerou um filho, não somente uma criança, como a gente ouvia antes, que é uma criança qualquer, um menino, um certo menino, como todos os outros meninos. Claro, ele tinha a semelhança da nossa carne, igualzinho à nossa carne, a sua procedência, porém, não é a nossa procedência. Isso. Sua linhagem é outra linhagem que vem direto do Espírito Santo. Então, ele é filho de Deus, sendo ainda uma criança. Ele não chegou a se tornar filho, mas ele, quando foi gerado, ele já é filho. Por isso que em João capítulo 1, que no princípio era o verbo, que é a palavra, Sim. né? Claro que nós, hoje não podemos falar que Jesus existia antes. Jesus veio a existir porque nasceu de uma mulher. A matéria humana dele é Jesus. Sim. Mas antes dele se materializar, era o filho. Sim. Certo, irmãos? Muito bom, irmão. Lucas, olha só, em Mateus capítulo 2 ainda. Capítulo 2, versículo 1 e 2. Eu vou falando aqui, tô bem à vontade, irmãos. Então, eu estou Sim. tranquilo aqui. E aí os irmãos depois complementam, tá? Eu vou passar o meu Amém. sentimento aqui, que eu vi, que o Senhor me mostrou. Mateus capítulo 2, versículo 1 e 2. Diz assim: Tendo Jesus nascido em Belém, da Judéia, em dias do Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: Onde está o recém-nascido? Quem é o Hum. recém-nascido? Jesus? Rei dos judeus. Olha só. O recém-nascido rei dos judeus. É. Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Irmãos, quantas crianças, dezenas, centenas e milhares de crianças nasceram, mas este não é uma criança qualquer. Não. Esse não é um menino qualquer. Olha só, no versículo 2 fala assim: E perguntavam: Onde está o recém-nascido Aonde está? rei dos judeus? Desde criança, e nós sabemos que em Isaías capítulo 9 9. se eu não errar, É que 9. Sim, fala que versículo um menino 7. nos nasceu, um filho se nos deu, né? Isso. E ele já era príncipe da paz, Deus forte, conselheiro. Puxa, tudo isso era aquela criança. Amém. E vamos ver aqui dentro das escrituras, o versículo 10 e 11 do mesmo capítulo 2 de Mateus. Versículo 10 e 11 diz assim: E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, postrando-se, o adoraram. Amém. Onde já se viu se adorar uma criança, irmão, um bebê? É.
Se não é alguém especial, por que adorá-lo, irmão? Isso. Né? Está escrito nas escrituras que eles adoraram uma criança, um bebezinho, recém-nascido que estava com a mãe. Isso é impressionante, irmãos. É. Lucas capítulo 1, versículo 26. Lucas capítulo 1, versículo 26. Diz assim: No sexto mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, prostrou-se, não, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Sim. Eis que concebirás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome Jesus. Aí vem o nome Jesus, quando ele se tornou matéria, Sim. certo? Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Olha só, este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, Também. e reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como seria isto, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Filho do Altíssimo. Então, o ente santo que vai nascer, que vai ser gerado, será chamado Filho de Deus. Amém. Desde criança, desde bebê. Um, aqui nós vemos que realmente Jesus, quando veio a encarnar-se, não é que ali ele era o filho somente. Claro que era o filho unigênito enquanto a carne, mas ele já era filho antes da sua encarnação. Hum, Certo, irmãos? verdade. Capítulo 2 de. Deixa eu ver aqui. Nós já lemos Lucas 1, 26. Lemos, né? Sim. Versículo 11 diz assim, ó, no capítulo 1, versículo 11. Eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. Não, essa aqui não. Eu acho Lucas que um errei trinta aqui. e nove, irmão. Lucas 1:39. Vai lá. 1:39. Naqueles dias, pondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma Isso. cidade lá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo. Isso aqui é um caso muito especial, irmão. Amém. Estava vendo isso aqui, irmãos, eu fiquei assim, Aleluia. digamos assim, eu fiquei assim, puxa, como que não vi essa aqui antes, Isso, irmão. né? Muito bom. Como que não vi isso aqui antes? Olha só o versículo 42. Exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. Então não era uma criança qualquer, irmão. Que é isso, hein? Era bendito que estava no ventre da Maria, do ventre da Amém. Maria. E a Aleluia. continuação, no versículo 43, fala assim: E de onde me provém que me venha
visitar a mãe do meu Senhor. Olha só. Irmãos, é Aleluia. um feto, uma criança que está no ventre da Maria, mas Isabel chamou essa criança que está no ventre da Maria e fala assim, Aleluia. o meu Senhor. Aleluia. Então, essa criança nem ainda foi, nem nasceu ainda e já era senhor da Isabel. Verdade. É interessante, irmãos, e é impressionante. É. Fiquei muito, muito assim, maravilhado. Puxa vida, como que não vi isso aqui antes? Uma criança, um bebezinho, irmãos, É. antes de nascer, ele já era Senhor, já era o Salvador, aquele que viria a salvar. E outra coisa, irmãos, eu tenho outro assunto aqui. Capítulo Dois. Lucas, espera um pouquinho. Ah, Ah, esse aí mesmo. A mãe é. do meu Senhor, né? Sim. Agora, capítulo 2 sobre o Simeão. Simeão. É. Olha só, nós sabemos, eu acho que todos nós conhecemos a história de Simeão, né? Sei. E fala assim no versículo, especificamente no versículo 28. Sim. Simeão, nós sabemos que ele está esperando a vinda, né? O nascimento do Salvador, Sim. certo? E ele orava, com certeza, porque aqui na sua versão, quando na verdade, que o título diz cântico, né? Mas Hum. eu acredito que ele estava orando nesse momento, né? Fala assim no versículo 28, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus. Agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, Hum. porque os meus olhos já viram a tua Tua salvação. salvação. Ele pegou uma criança, É. ergueu nos braços e falando: agora meus olhos já viram a tua Tua salvação. É salvação. uma criança, é um bebê de 8 dias, irmãos. E ele é o Salvador. Não é que ele se tornaria Salvador. Ele viu, ele testificou. É a salvação. É impressionante, irmãos. Essa Amém. criança era um senhor. Essa criança, quando nasceu, foi louvado. Essa criança também foi dito por ele que é o Salvador, é a salvação. Irmãos, como que eu posso dizer que ele somente veio a ser filho depois, irmão? Que antes disso ele era somente um homem, como qualquer um de nós. Não é assim, irmão. No capítulo no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 13, irmãos. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 13. Diz assim: Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a Amém. saber, o Filho do Homem, que está no céu. Amém. Versículo 18. Quem nele crê, não é julgado. O que não crê, já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Ah, Deus. amém. Irmãos, isso aqui declara é algo muito interessante, irmão, porque se ele não existia antes, como é que ele desceu do céu, irmão? Como, né? Como que ele desceu do céu? Então ele desceu como uma criança, um bebê, um feto, uma criança, mas já era o filho vindo na terra. Gálatas capítulo 4, versículo 4 diz assim: Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho. Ele não enviou um menino, ele enviou seu filho. Aqui nós vemos no versículo 13: Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o filho do homem. Então, ele já estava lá, irmão. Amém. João capítulo 17 também fala que ele já estava na glória. Ele estava pedindo para ser glorificado aqui na terra, porque ele já estava na glória. Ele já Amém. presenciou a glória de Deus. Amém. Ele deixou a glória e vindo aqui na terra, né,
nasceu aqui em carne, a partir daí ele é Jesus. Claro que Jesus é o Filho unigênito, porque é a carne dele. Mas isso não significa que ele não existia antes. Muito bom. Ele já existia antes, irmãos. Até Amém. então, que fala em Apocalipse que o Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Se ele não existisse, irmão, como é que ele seria imolado? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Deus unigênito, irmão. E às vezes nós vemos no Antigo Testamento, Deus às vezes dá uma escapadinha, né, irmão? Eu digo assim, né, uma maneira de falar, né, irmão? Uma escapadinha, muitas vezes a gente ouve que foi o anjo que desceu, né? Mas muitas vezes não é anjo. Muitas vezes é o próprio Deus, irmão. Amém. Agora, esse Deus que estava, se apresentava e aparecia na Terra, nós vemos várias passagens, né? Abraão e os 3 homens que vieram na casa dele que iriam falar Isso. para que Sara teria filho, né? Era o próprio Deus, irmãos. Amém. Ali, eu escutei uma vez um irmão falando assim: é impossível Deus vir, ou seja, o filho vir na terra antes de nascer da Virgem. Irmãos, se eu falar isso, irmão, Limita Deus. limitando Deus. Está limitando a Deus. Estou limitando Deus. Isso. Porque Deus é ilimitado, não tem nada impossível para ele. Ele Que coisa. aparece a Abraão com pessoas materializadas. Também. Ele aparece em Josué como príncipe, como pessoa materializada. Nós vemos que na fornalha, onde foi lançado Daniel e seus companheiros, Sim. isso, né? É isso. Os 3 amigos de Daniel. 3 amigos, mas tinha 4 ali. Quem estava lá? Um Né? Não era semelhante ao filho dos anjo. deuses. Então, tem muitas coisas, irmãos, que condiz com as escrituras que, na verdade, o filho já existia antes, irmão. Amém. Eu não quero dizer, e não é que não gosto de falar, mas eu não quero dizer que a pré-existência do filho, mas eu digo a existência do filho. Ele já Amém. existia, irmão. Amém. Já existia antes e ele estava com o homem, ele já visitava os homens e ele somente que Jesus não estava lá, porque Jesus é a matéria que ele tomou, né? Ele tomou carne, nasceu em carne. Sim. E essa carne é Jesus. Então, hoje, nós sabemos, irmão, que não podemos falar que ele é filho depois da morte e da ressurreição. Não. Ele é filho. Desde o princípio, ele é o filho. Tanto é que em Provérbios, capítulo 8, mostra Deus criando todas as coisas. E quem estava lá com ele, ordenando todas as coisas? Quem estava lá ajeitando as coisas era o próprio arquiteto. É o Amém. próprio que comanda. Quem era? É o filho, irmãos. Aleluia. Glória a Claro que não era Deus. o carne, porque Deus também não era carne. Deus sempre foi espírito, né? Então o filho estava como era um espírito lá, não era como um espírito, era o próprio espírito, com o próprio Deus, com o pai dele. Agora na matéria ele se tornou Jesus. Isso sim, na carne. Mas nós vemos aqui através das escrituras que os homens entenderam ou adoraram, né? Se ele não fosse, irmão, o filho que nasceu, que estava no ventre de Maria, qual seria a explicação de que as 2 crianças saltaram no ventre, começaram É, as mães? isso. Qual seria a razão, irmão? Que razão seria essa? Isso. Era porque o próprio Deus estava ali dentro, irmão, dentro de uma criança, era o Isso próprio mesmo. Deus encarnado ali, irmão. Isso, Isso. irmãos, me trouxe Glorioso. muita paz, me trouxe muita luz e me trouxe muita tranquilidade, onde Amém. compreender, entender dentro das escrituras. E olha só, o irmão Vitor estava mandando para mim alguns versículos, falando para mim assim, esses aqui pode até te ajudar.
para você ver algumas coisas. Você sabe, irmão Vitor, que eu não peguei esses versículos? Não? Não. Eu Tá peguei os ótimo. versículos que eu vi de acordo com o Amém. que o Senhor me mostrou. Aleluia. Eu estou falando daquilo que eu estou vendo. Amém. Glória a Deus. E graças a Deus, irmãos. Então, esse é um assunto que eu queria falar, irmão. Não é muita coisa, mas eu posso puxar os irmãos para nós Amém. compartilhar esse assunto que é muito Oh, rico, muito irmão, interessante. Podemos já, enriquecer, irmão. aleluia, glória a Deus. É um deleite, irmão, e principalmente o coração do irmão, né? Declarar isso com tranquilidade, com liberdade e com a paz no coração, né? Porque Amém. como hemos testemunhado todos nós, né? E chegou um momento em que algumas colocações a respeito da pessoa de Cristo ferem o nosso coração, né? Ofende a nossa integridade da fé. E eu confesso para os irmãos que eu estava na balada do engano, né? Mas o Senhor me libertou, irmãos. E hoje eu posso levantar minhas mãos, meu coração, com muita alegria por ver o que estou vendo hoje. Porque realmente podia ser como muitos foram enganados e se perderam esses ensinamentos errados, né, irmão? Eu falo para vocês, é tão sutil e às vezes é tão forte que termina envolvendo pessoas que são genuínas. Mas ao mesmo tempo, irmãos, eu dou testemunho. Todo aquele que quer fazer a vontade de Deus conhecerá a respeito da doutrina. O Senhor Jesus falou isso. E também em João 10, ele fala que aquele que as ovelhas conhecem a sua voz e de nenhum modo seguirão ao estranho. Então, louvado seja o Senhor que mesmo que às vezes fique a gente enredado com doutrinas e ensinamentos errados, quando persistimos em querer conhecê-lo e buscar a sua vontade, o Senhor nos liberta do engano, para nos trazer a sensatez. Eu louvo o Senhor pela declaração do nosso irmão Genaro. Maravilhoso, hein, Genaro? Irmão Mauri que tá gostando, hein? Amém, irmão. O irmão vai poder compartilhar ou tá parar a Sim, gravação? tá na gravação, compartilhar direto, né? Eu vejo aqui, a gente não pode deixar, né, irmão, de lembrar desse versículo de João 1, né? No Não. princípio era o Verbo, Amém. e o Verbo estava com Deus, e Amém. o Verbo era Deus, né? Amém. Fala que ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que feito se fez. Amém. A vida estava nele, a vida era a luz dos homens, né? E eu vejo que esse versículo sempre fala, no versículo 10, que era o verbo estava no mundo. Olha a confirmação, né? O mundo foi feito por intermédio Sim. dele, Amém. mas o mundo não conheceu. Tem algum versículo mais claro, irmão? Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo, irmão, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como Glória como unigênito. unigênito do Pai. Aleluia, né? Eu acho que a própria palavra fala por si só, né? Que E mais coisa, um hein? versículo que eu queria ler para os irmãos, no capítulo, acho que o irmão passou, mas vou dar uma repetidinha, no capítulo 3, versículo 31. Quem vem das alturas certamente está acima de todos. E quem vem da terra é terreno e Sim. fala da terra. Agora, quem veio do céu, irmãos, está acima de todos. E testifica o que tem visto e ouvido, contudo, Aleluia. ninguém aceita o seu testemunho. Quem, todavia, lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro. Verdadeiro. Pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Sim. Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas tem confiado nas Nas suas suas mãos. mãos. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele
permanece a ira de Deus. Sim. E depois aquele versículo de Gênesis, né, Genário, irmão Vitor? Sim. Que façamos o homem a, Amém. a nossa semelhança lá, né? Sim. E como se diz, é a retratação no Velho Testamento, sempre a figura de Cristo, a nova Canaã, né? Como se diz, como Deus tem o trabalhar em cada circunstância, mostrando, sempre direcionando para o Filho, sempre direcionando para o Verbo de Deus. Então, como se diz, não ultrapassar o que está escrito é ficar com essa palavra tão simples. Amém. E, e, e Deus, ele tem esse poder. O poder dele estar aqui, e agora está ligado, está pelo Espírito, mas naquele momento estava pelo Verbo, que era o próprio Filho. E isso a gente enxerga o Deus triuno, né, irmão? Aleluia! Amém. Amém! Amém. Glória a Deus. Maravilhoso. Primeira de Pedro 3,15 tem um versículo que é muito significativo, né, irmãos? É, primeira de Pedro 3,15. E se antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Isso, irmãos. E uma coisa que é, vamos dizer assim, como foi feita a pergunta para seus discípulos, né? Quem disse a gente que eu sou, né? Então, essa pergunta que fez para os seus discípulos trouxe tanto benefício para nós, porque nós vemos o que significa falar de Cristo. Falar de Cristo não é uma doutrina, não é um ensinamento que se ouviu, é uma revelação do Pai, em primeiro lugar. Então, tem que ser revelado no coração quem é Jesus Cristo. E uma das coisas terríveis do engano é diminuir a pessoa de Cristo. Quando nós trazemos a Cristo apenas meramente alguém que foi gerado e que veio a existir a plenitude de Cristo, nós podemos falar como o Genaro falou: Jesus Cristo encarnado veio aparecer, mas o Filho de Deus não, ele sempre existiu. E isso, irmãos, muda a nossa percepção. Por isso, santificar a Cristo em vosso coração. Eu vejo que começa quando nós temos um aproximar com um genuíno coração para conhecê-lo. E para nós conhecermos Cristo, nós precisamos abrir mão do que nós talvez aprendimos no passado. Eu gostei muito da declaração do irmão Genaro, a genuinidade, a simplicidade e a pureza no coração do irmão de dizer assim, eu não vou falar da persistência, eu vou falar da existência, porque ele sempre existiu, ué. Não é, Genaro? Eu, de agora em adiante, eu não falo mais também da persistência, vou falar da existência. Deus seja louvado, irmão Genaro! E também a alegria de ouvir do irmão falar assim: eu não vou pegar versículos dos outros que passaram, vou pegar daquilo que eu estou vendo nessa escritura. É isso aí, irmão, é maravilhoso. Porque realmente dá testemunho de que nós somos pessoas que estão tendo experiência com o Senhor, experiência com a palavra. E ele vai escrevendo no seu coração. Não quer dizer que você não vai ouvir os outros irmãos, nem nada disso. Eu estou falando que daquilo que você está tendo experiência com o Senhor e a palavra, irmãos. Poder falar disso. E uma das coisas que nós estamos compartilhando na reunião, assim, na conversa com o irmão Genaro, é como nós precisamos engrandecer a pessoa de Cristo no nosso coração. Ele precisa ser engrandecido. E eu falo para os irmãos, do momento que eu vejo ele como meu Deus, irmãos, ele não tem mais agora esse problema, não tem mais essa dificuldade de diminuir a pessoa de Cristo e trazer a ele como apenas um homem na qual Deus está. Irmão, que superficialidade de alguém falar essas palavras. Ele é o nosso Deus, irmão. Puxa vida. Se não pergunta para o irmão que não era mais cego, né? Que quando o Senhor se apresenta a ele por segunda vez e porque foi expulso da sinagoga, né? Os irmãos lembram no capítulo 9 de João, e o Senhor e ele fala: quem é esse para que eu creia, né? E ele falou: sou eu quem fala contigo. Uhum. Não precisou mais nada, irmãos. Não Não, precisou mais nada. Ele se prostrou e adorou a Jesus, irmão. amém. Ah, não. Ele adorou a Deus que estava nele. Não, irmão. Ele adorou a Jesus, irmão. Irmão, se Aí, Jesus. tanto é.
Tanto é, É, Vitor, que, é, inclusive, como eu falei, antes de sair do ventre, é. ele já era, como que é, engrandecido e enaltecido, né? Isso. Quando ele nasceu, ele já foi adorado. Sim, Já. que Quando coisa, era né, Daniel? criança, ele já era adorado. Rapaz, é impressionante isso aí. Como que somente agora, depois da ressurreição, que nós É, vamos aceitar ele como um filho? sim, É. glória a Deus. E uma coisa que nós estamos compartilhando com a Lília é assim, né? Irmãos, Deus, o Pai, vamos dizer assim, na hipótese do erro, né? Deus mesmo manda, em Hebreus capítulo 1, manda aos anjos adorar a Deus, adorar a seu filho, Deus. quando ele introduz no mundo. Quer dizer, se Deus não tem problema que nós adoremos o filho porque ele é Deus, qual é o problema de declararmos com nossa boca que ele é o nosso Deus? E eu acho que ele quebra todo tipo de barreira, irmão, e todo tipo de engano. Porque existiram muitas, muitas e muitas fontes e correntes de ensinamento que quiseram tirar a deidade de Cristo. Porque quando nós trazemos a existência de Cristo, irmão, nós estamos vendo o plano que somente foi executado em Deus, através da pessoa de Cristo. Isso aí é extraordinário. E nele nós temos a realidade do que é eterno, irmãos. Puxa vida, que tremendo. Como é que aquela criança saltou no ventre dele e a Isabel, cheia do Espírito, né, Eugênia? Diz assim: que privilégio que a mãe do meu Senhor vem na minha casa. Olha, e aquele Simeão pegou a criança, assim, a criancinha, obrigado, Senhor, que meus olhos estão vendo tua salvação. Agora pode despedir teu servo em paz. Olha, que alegria, irmãos. Deus seja louvado, como está sendo engrandecido no seu coração a pessoa de Cristo. Deus seja Aleluia. louvado. Amém. E essas coisas, irmãos, essas são coisas básicas e simples Sim, que deve estar com muita alegria no nosso coração, amém. porque são coisas assim que nos ajuda bastante a desenvolver o evangelho, porque se nós não vemos desse jeito, eu posso até, inclusive, até blasfemar, né? Porque se eu diminuir a pessoa de Cristo, a pessoa do Sim, Senhor, falando que ele é um ser humano qualquer, que ele chegou a ser filho depois que ele fez a decisão de seguir o Pai, a partir daí ele é filho, não é assim, irmão. não. Ele já era filho, Amém. sempre foi Sempre foi filho. filho, ele sempre Amém. Glória a esteve Deus. com o Pai. No princípio, inclusive, quando criou o homem, a sua imagem e semelhança. E com quem que ele falava? Né? Se não era com o filho. Quando É. ele criou todas as coisas, quem estava com ele? Sim. Quando Verdade. Deus estava na sua glória, quem estava com ele? Sim, Né? Tudo isso, irmãos, não podemos negar. não podemos. Até que os outros podem até arrumar um monte de versículo para mostrar que era Deus nele e não era ele. Sim, Quer dizer, ele era um homem qualquer e era Deus nele. Também, também, né? também. Porque o Espírito desceu sobre ele, né? Sim, Em forma corpórea. Ungiu ele. Mas isso não significa que ele não tenha importância. isso, irmão. Essas são coisas básicas que não precisamos. E isso, para mim, é uma doçura, irmão. Para Amém. mim, é uma doçura e eu me deleito nessas coisas. Eu fico muito feliz. Amém. E, para mim, eu falei para o Vitor esses dias, é um bálsamo. Né? Amém. É uma fonte de água viva, Amém. né, no meu coração e deve ser no coração de cada um de nós. Amém. Aleluia. Glória a Louvado seja o Deus. seu Amém. irmão. Glória a Deus. O nosso irmão Ronaldo tá aí, hein? Aí está o Ronaldo. Meu Amém. irmão, e é muito forte a revelação de Simeão, né? Sim, irmão. Sim. É Eu tô aqui muito no meio forte. do Xalai. Tô aqui no meio do Xalai. Estamos reformando minha casa. Ah, tá bom. Às vezes entra, às vezes sai. Hum. Bem, Amém.
Irmão, e a excelência do propósito de Deus também, ficamos admirados, irmão, falando já não é da pré-existência, mas entendimos, é a existência. O rei David, em algumas profecias, ele fala, disse o Senhor a meu Senhor. Disse Deus a Deus, né? Disse o Senhor a meu Senhor. Sim, Assenta-te aqui, até que eu coloque todos teus inimigos. Essa vinda de Deus, Emmanuel, Deus conosco, tive um propósito, sim, mostrar que para o homem era impossível a redenção, nem por ele mesmo, nem por outro meio que não seja a justiça de Deus. sim. Então, o propósito da vinda de Deus é para a nossa salvação. Amém? Por isso que chama Emmanuel, Deus. Deus conosco. E chama Jesus, porque ele salvará ao homem, ao Isso. povo de Isso, seu pecado. Amém. É o propósito, irmão. Não é de estranhar se fala que o inimigo já lá, antes de Adão, já caiu, já se tornou Satanás, mas ele entrava na terra, percorria a terra, subia à presença de Deus e era questionado por Deus. Ele descia de novo, tomava forma do que eles mais achavam necessário. Seus ministros se disfarçam como ministro de justiça. Ele vai, volta e faz o que ele quer. Sim, Aquela vez que precisavam matar o rei Acabe, Deus pergunta como. E um deles fala: eu descerei, serei espírito mentiroso. Ele faz do jeito que ele quer. Se disfarça, ele é o homem de mil disfarces. Anjo de luz. Então, imagina, irmão, a execução do plano de salvação. Deus determinou tomar forma humana. Subsistindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus como coisa a que se aferrar e falar: eu não abro mão da minha glória. Ele se destituiu, ele se despojou e tomou forma de servo e se humilhou até a morte e morte de cruz, com um amém. propósito, irmão. O propósito é da salvação, da nossa salvação. Aleluia. Aí ele virou o Espírito que dá vida. Hoje está habitando Cristo em nós, a esperança da glória. Nós estamos esperando a redenção de nosso corpo, mas temos agora Deus conosco. Amém. Cristo em nós, irmão. Amém. Tudo esse propósito, esse plano que falam, Sim, é para a salvação, irmão. amém. Por isso que nosso Salvador diz que se fez pobre. Ele era rico, se fez pobre, Amém. para que pela sua pobreza nos tornemos ricos da vida de Deus, irmão. Aleluia. Ele veio para que tenhamos vida, que é Ele, e vida em abundância. Amém. Mas que amor, irmão! Esse é o amor que Deus demonstrou. Ele mesmo efetuou a nossa salvação. Amém. Porque não tem como um homem fazer isso. Não tinha como. Todos pecaram e todos carecíamos da glória de Deus. Por isso que ele se fez homem. Amém. O mais maravilhoso quando ele fala senta, agora hay um homem sentado à destra de Deus e vive para interceder. Está lá e está aqui conosco, irmãos. Que maravilhosa salvação. Por isso que nós desenvolvemos ela com temor e tremor. Porque é Deus que fez isso, irmãos. Amém. É Deus que fez através de seu Filho amado. Amém. Glória a Deus. Amém. Que grande salvação. Olha só, irmão Vitor. Sim, irmão. Olha só, irmão Vitor. Quando o diabo se uniu com o homem, Sim. os homens existentes depois eram filhos de quem? Do diabo. Filho Do do diabo. diabo, não é? Sim. Certo? Sim. Agora Deus vem gerar um filho e logo não é seu filho. Ah. Oh, sim, irmão. E porque sois filhos. Amém. Mas você vê como que é o que a Lília falou é tão crucial, irmão, para nosso entendimento saudável, né? Porque você sabe que as simplicidades que nós temos para lidar com as coisas de Deus
são corrompidas com argumentações que se levantam. E nós sabemos, irmãos, que tem muitas argumentações sendo levantadas eh, para não trazer essa realidade do que Cristo é. Por isso que quanto mais nós conseguimos trazer e exteriorizar o que está no nosso coração, mais luz nós ganhamos. Sim. Quem é Jesus para nós? Por um lado, irmão, você vê o perigo de você trazer e negar a deidade dele. É como algumas fontes se levantaram no passado falando que ele é apenas meramente um homem. Ou o ascetismo que dizia que Jesus que Jesus é Deus, mas ele não é matéria, porque Deus não pode conviver com o homem. E aí ia todos aqueles ensinos errados que tiravam da pessoa de Cristo. Mas tem um versículo que nós até nos lemos, né? Olha, irmã, que impressionante. 1 de João, capítulo 4, versículo 13, 14 e 15. E diz assim: Nisto, 1 João capítulo 4, versículo 13, 14 e 15. Nisto conhecemos que permanecemos nele. E ele é nós, em que nos deu o seu Espírito. Amém. E nós temos visto e temos testemunhado que o Pai enviou seu Filho. Onde que ele estava para enviar? Estava no ventre da Maria? Estava com o pai. Estava com o Pai, irmãos. Que isso? Aqui diz, ele não enviou o verbo. Tá vendo, irmão? Ele enviou seu filho, irmãos. Tá vendo? Então, o filho sempre existiu. Isso, irmão, precisa ser selado no seu coração. Ninguém pode arrancar isso no seu coração. Embora você tenha a genealogia de Jesus colocado por João como o verbo que estava com Deus e o verbo era o próprio Deus, nós precisamos ver que esse verbo é o filho, irmãos. Ele é o filho que sempre existiu. O filho que se fez carne. Então, graças ao Senhor, irmãos, que o Pai enviou seu filho. E aí, como fala lá em Gálatas 4:4, né? Disse para nascer de uma mulher. Olha só. Essa é a forma. Né? Então você vê como que Deus enviou. Aquele que existia foi enviado para nascer debaixo da lei para libertar os que estavam na escravidão da lei. Então, aí como fica. E para nascer precisa de uma carne. Precisa. Corpo me formaste. E aí vem capítulo 10 de Hebreus. Olha que impressionante, irmãos. Isso aí, bem lembrado mesmo. Capítulo 10, aqui, versículo 5. Por isso, ao entrar no mundo, aonde que ele estava para entrar no mundo, irmão? Ao entrar no mundo, diz, sacrifício e oferta não que existe. Antes, um corpo me formaste. Um corpo me formaste. Olha, irmão, como é que nós não podemos ver a existência do Filho sempre? Que impressionante! Antes um corpo me formaste. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse, eis aqui, estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, o Deus, a tua vontade. Irmãos, como é que é maravilhoso o plano de Deus. Que empolgação, que delícia! Nós podemos falar que nele foram convertidas todas as coisas, que se no céu, que se na terra, tudo por causa dele, e nele tudo veio a existir, irmãos. Amém. Olha que maravilhoso, irmão. E nele foram criadas todas as coisas. E se nele nada não existe. Que maravilhoso! Nele, por ele e para ele. Glória a Deus! Ele, por ele. Aleluia. Maravilhoso! Deus seja louvado. Que exaltação à pessoa de Cristo, irmão. E no meu coração está acontecendo, irmão. Fico muito feliz. Glória a Deus. Aleluia, irmão. Amém. Maravilhoso. Maravilhoso. Glória Amém, irmãos. Amém, irmãos. Eu vejo que em cima dessa palavra, Jesus ele já existia, né? Ele era a palavra. Amém. E como ele era a palavra, em João diz que ele se tornou carne, né? E habitou no meio de nós, né? Ele se tornou, então se ele se tornou, é porque ele já existia, Sim. né? Ele só foi transformado. Oi. Irmão Ronaldo,
Pode. Jesus existiu quando nasceu da Maria, mas o Filho sempre existiu. Isso. Isso. O Filho sempre existiu, mas Jesus veio na existência quando nasceu da Maria. É isso. Como Salvador. É isso. Mas está certo o que Sim. você falou, o Filho sempre existiu. Tá bem. O filho Aleluia. sempre, o filho sempre existiu, desde da eternidade. Confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. É bom. Deus é bom todo tempo e lugar. Hoje Abriu nós dois- estamos vivendo. Abriu Hoje dois. nós estamos. Oi? Agora sim. Não. É o Vitor que estava Hoje- com dois. Hoje nós estamos vivendo algo que Deus já preparou para nós antes da fundação do mundo. Quando fala que nós somos predestinados a ser salvo, depende do nosso caráter, depende do nosso viver, se queremos ser salvos ou não. Por isso que Deus ele nos deu livre-arbítrio de sermos salvos em Cristo Jesus, no Filho, né? Bem. E se nós estamos no Filho, se nós estamos em Cristo, nós temos a salvação, né? Pela fé e a esperança que nós vamos ser renovados em Cristo Jesus. Esse corpo precisa ser enterrado para nascer uma nova semente. Mas isso aí está tudo em Cristo, né? Porque Cristo, ele era, ele é desde o começo e ele será. O homem, como é que fala em Apocalipse? Ômega, como é que é? O princípio e o fim. O ômega é Me esqueci Eu sou também. o alfa e o ômega. Alfa e ômega, né? Isso. Ele já existia, né? No começo, ele é o ômega, ele é o fim de tudo, né? Em Cristo nós estamos designados a ser salvos, em Cristo, né? Amém? Essa é a minha posição no dia de hoje. Deus seja louvado. Amém. Aleluia. Esse Glória a Deus. versículo que leu, o que mencionou é Apocalipse capítulo 1, né? Sim. Versículos, eu acho que os 6, vamos ver. Versículo 8 é: Eu sou o Alfa e o Ômega, disse o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Ué, peraí, mas não é que vai vir Jesus? Tá vendo quem que é Jesus que vem, irmãos? Que é impressionante, Sim. né? Eu pergunto para Aleluia. quando aconteça a ressurreição dos mortos, né? E nós estemos diante de nosso Senhor para todo sempre. Nós vamos ver Ele como um homem glorificado ou vamos ver Ele como Deus? Ou como nosso Deus, como nosso Senhor, né? É impressionante, irmãos. Isso é que nosso coração está tranquilo nisso aí. Não tem dificuldade de proclamar isso, né? Porque é uma revelação no coração. Isso. E, embora tem muitas pessoas que querem falar o contrário, nosso coração está liberto nisso. Nós temos essa liberdade no Senhor e essa tranquilidade de poder falar essas palavras. Logicamente que Amém. não vai esgotar esse assunto, irmãos. Se nós trazemos para falar da pessoa e a existência do filho, temos muito para falar. É muita Verdade. coisa e vai ser muito rico. Eu acho que não é suficiente uma reunião para trazer tudo que nós estamos vendo e o que o nosso coração tem visto em relação a isso. Então, o que cabe a nós é só dar graças e louvar ao Senhor em nosso coração por essa tão grande revelação que nós estamos tendo. Deus Glória a seja Deus. louvado. Deus seja louvado! Aleluia.
Glória a E que Deus. Amém. libertação, irmão. Amém, E irmão. que libertação, nós estamos sendo libertados de falsas doutrinas, irmãos. Amém. Falsos argumentos. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Maravilhoso. Glória a Deus. Insondável riqueza. Amém. Não tem fim, né? Não tem fim. Maravilhoso. Glória a Deus. Um abraço, irmãos, a Um grande todos. abraço, um grande abraço para os irmãos. Abraço, irmãos. Abraço para todos aí. Deus abençoe. Boa reforma aí, Ronaldo. Boa reforma da casa aí. Boa reforma, Ronaldo. Eu depois vou passar um vídeo também, muito bom também, que eu ouvi uma pregação do irmão também, Sim. sobre Trindade Santa do irmão Romeu Bornelli. Vou Amém. passar para os irmãos ouvirem depois também. Então tá bom, irmão. Obrigado, irmão. Amanhã tem mais, hein? Amanhã tem Amanhã mais. tem mais. Tá bom. Amém. Abraço, Amém. irmão. Graça e paz, irmão. Vai ser Graça paz. e paz.